Amém, glória a Deus, amém. A Cláudia tá me perguntando qual o nome do pastor que a Dona Maria tava falando. A Cláudia mora perto também, eu acho que a Cláudia também é de Ermelino, Matarazzo, eu acho. O nome do pastor é Pastor Jailson. É muito bom esse pastor, viu, Cláudia? Eu recomendo ele, viu? Eu fui muito tempo na igreja dele, né? Ele ministrava por um bom tempo, ele ministrou para mim. E ele é um homem de Deus, assim, sabe? Ele tem uma história muito boa. Eu sou da Penha, eu moro aqui na Penha de França, em São Paulo. A igreja dele, se eu não me engano, ali em Ermelino, Matarazzo, acho que a igreja dele é ali perto, viu? Amigos. Como que é, Dona Maria, o nome da igreja dele? Amigos de Deus? A igreja dele agora tá onde, Dona Maria? Ah, Cláudia, ó, Vila Císpero, eu acho que é aí pertinho também, Cláudia. É muito bom, viu? Cláudia? Pertinho, né? Nossa, eu recomendo. É uma igreja pequena, mas assim, eu te falo, lá se ensina a palavra. Eu conheço esse pastor, eu conheço a vida dele, sabe? É um homem assim, uau, que ele venceu, né? Por meio de Deus, por meio de Cristo, venceu as drogas, sabe? Ele tem uma história, assim, sabe? De superação, de comunhão com Deus, sabe? Um homem de fé, né? Então, um homem que eu testemunhei, assim, coisas, assim, e ele age diferente, ele age feito um cristão, né? Então, eu recomendo ele, assim, se puder ir na igreja dele, eu recomendo. Eu sei que ele ensina a palavra, eu sei que ele realmente ensina sobre Deus, ensina a Bíblia certinho. Eu sei porque eu conheço, eu já ouvi as pregações dele, eu já tive na igreja dele, então é um homem realmente que compensa se ouvir. Ele não ensina coisa contrária, não ensina voltado somente à prosperidade, dízimo, oferta, não. Ele realmente ensina a palavra de Deus. Amém, amém. E é pertinho daí, né? Amém. Um dia eu quero ir lá também. Eu não fui nessa igreja nova dele, mas eu quero ir lá também um dia. Amém. Eu e a Dona Maria ia na mesma igreja, a gente não sabia, né? Eu e a Dona Maria, a gente sentava no mesmo banco e não sabia. Mas glória a Deus, amém. O mundo é pequeno, ó. Veio nos apresentar aqui agora, Dona Maria. Amém. Amém, Cláudia. Deus te abençoe, viu? Amém. Gente, eu já tô. Amém. Tô conectada já no Instagram, né? Hoje eu vou apresentar ao vivo só pelo Instagram, né? Hoje eu não tô na minha casa, tô na casa da minha mãe, né? Então, hoje a gente não vai poder escutar o louvor, porque eu tô sem caixa de som aqui, né? Eu trouxe meu notebook, então eu não tô no espaço, né, que eu tô acostumada. Então, não vai ter o louvor hoje, tá? Amém. Minha voz não é tão bonita pra cantar. Minha voz é super desafinada, então não vai ter louvor, tá? Então, amém. A gente vai fazer a oração agora, glória a Deus, e a gente vai começar a falar, então, sobre o reinado de Asa. Uau, vamos conhecer quem foi Asa, né? Então, a gente lembra que eu falei que Deus levanta uma lâmpada em Judá. Né? A gente lembra que o negócio de Judá tava feio, né? A história em Judá tava triste. A gente lembra de Roboão, desde Salomão ali, né? Aquela queda ali de Salomão com aquelas mulheres, né? Tudo que ele veio a pecar, ele veio a construir altares para outros deuses, né? Veio a adorar outros deuses. Desde Salomão ali começa a ter uma decepção com a descendência ali de Davi, né? Então entra Roboão também não serviu a Deus, né? Também pecou. E então entra Abias, filho de Robom, também ficou 3 anos ali no reinado, e também um homem que não era segundo o coração de Deus, não era como o servo Davi, né? Deus, uau, Deus sempre dá o exemplo de Davi, né? E agora a gente vai conhecer Asa. Quem foi Asa? Gente, Asa foi um rei diferente na história de Judá. Asa surgiu como uma lâmpada para Judá no meio de um cenário que parecia impossível se lembrar do verdadeiro Deus, né? Eles já não se lembravam mais. Infelizmente, esse povo é um povo que perdia muito fácil a sua identidade, né? Infelizmente, é um povo, e assim, esse povo nos representa. A gente perde muito fácil a nossa identidade se a gente não sabe verdadeiramente quem nós somos, né? Então esse povo não sabia verdadeiramente quem eles eram, né? Durante toda a história de Israel, essa é a questão de Israel. É um povo que perde muito fácil a identidade. Eles não sabem verdadeiramente quem eles são e facilmente eles
perdem a identidade deles e começam a se comparar com outras pessoas, né? Eles entram em meios onde, ao invés deles mudarem o meio onde eles entraram, o meio que muda eles. Então eles chegam ali no Egito e esqueceram que são hebreus e começam a achar que são egípcios, né? E essa é a história deles. Eles vão esquecendo. Eles vão lá para a Babilônia, vão esquecer que são judeus e vão começar a achar que são babilônios. E eles vão esquecendo a identidade deles. Com o passar do tempo, eles vão sempre esquecendo a identidade deles. E é essa a questão. Deus está vindo sempre lembrar a identidade deles. Qual é a identidade deles? E a identidade deles tem a ver com Deus, né? Se eles lembrarem quem é o Deus deles, eles lembrarão da identidade deles. Mas o problema é que a primeira coisa que eles se esquecem é quem é o Deus deles. E se eles se esquecem quem é o Deus deles, eles se esquecem da identidade deles. Então eles passam a aceitar o que os outros dizem sobre ele, o que os outros pensam sobre ele, porque nem mais eles conhecem a identidade deles, né? E isso é uma história, né, que é passada pra gente pela Bíblia, que reflete quem nós somos, né? Quando a gente esquece quem é Deus, a gente esquece quem a gente é, né? Porque Deus nos deu uma nova identidade. Se eu sei a identidade que eu tenho em Deus, não há nada que o outro me fale que vá me fazer mudar de ideia sobre quem eu sou. Então Satanás pode vir falar o que ele quiser sobre mim, né? O meu vizinho pode vir falar o que quiser sobre mim. O meu inimigo pode vir falar o que quiser sobre mim. Se eu sei qual é a minha identidade, não há nada que me fira, né? E é essa a questão. A minha identidade está com Deus, porque Deus me deu uma nova identidade. E a identidade que ele me deu é uma identidade, gente, que não mente, porque Deus não mente. O que Deus falou que eu sou, eu sou. Então, ainda que venha alguém e diga que eu não sou aquilo, Deus disse que eu sou, então eu sou. E é essa a questão. Esse povo esquecia a identidade esquecia muito a identidade deles, né? E isso aconteceu, mais uma vez, né? Vem acontecendo na história de Israel, na história de Judá, muito, né? Agora com o reino dividido, vem acontecendo. Então Deus levanta uma lâmpada sobre Judá, né? Diante desse problema ali que estava havendo em Judá, de adoração de outros deuses, né? De aberrações que estava havendo ali no reino de Judá. Deus levanta uma lâmpada que é o rei Asa. O rei Asa, ele surge nos 2 últimos anos do reinado de Jeroboão. A gente lembra, Jeroboão foi o primeiro rei de Israel, do Reino Norte. E Jeroboão, ele reinou 22 anos no Reino Norte, né? E nos 2 últimos anos do reinado de Jeroboão, Asa vira rei, né? Sobre Judá. E, gente, Asa nos ensina que é possível começar bem e terminar mal. Uau! Asa, quando a gente para ver a história de Asa, a gente fala, poxa, esse cara é de Deus. Esse cara teme a Deus e sabe o que Deus é. Esse cara sabe onde Deus leva. Esse cara sabe o que Deus faz. E, gente, ele vai terminar, gente, mal. A história dele muda totalmente no final de vida desse homem. Esse homem fica doido. No final da vida dele, ele para de servir a Deus, para de clamar a Deus, sabe? Então, a história de Asa mostra pra gente que não basta começar bem. É preciso permanecer bem. E Asa é sobre isso, sabe? A história de Asa é sobre isso. Foi um rei que começou bem, que viu o agir de Deus no reinado dele, que viu o extraordinário de Deus no reinado dele, mas terminou mal, porque ele não permaneceu em Deus. Né? Então, amém. Eu vou orar agora e a gente vai começar então a falar sobre esse rei, sobre Asa, tá bom? Amém. Meu Deus, obrigada, Pai, obrigada por mais um dia, obrigada por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos diante da Tua santa presença, diante da Tua santa palavra, Pai, amém. Meu Deus, vem falar conosco, se revela a cada um de nós, manifesta a Tua verdade, manifesta a Tua vontade, Pai. Perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos erros, as nossas falhas, porque nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos apenas pó, Pai, e nós reconhecemos a nossa condição diante de Ti, Pai, e suplicamos
para que o Senhor tenha misericórdia. A tua palavra diz que o Senhor tem misericórdia de nós, porque sabe do que nós somos feitos. A tua palavra diz que o Senhor se compadece de um pecador arrependido, porque o Senhor reconhece que nós somos feitos do pó. Então, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor se compadeça de cada um de nós, meu Deus, amém. Porque nós verdadeiramente nos arrependemos dos nossos pecados, Pai. Nós temos vergonha, Pai, deles. Nós temos vergonha da nossa imundície. Então, vem e nos limpa, Pai, em nome de Jesus, nos limpa daquilo que nós desejamos e não deveríamos ter desejado, Pai, que se tornou pecado dentro de nós. Nos limpa daquele pensamento que nós tivemos e não deveríamos ter tido e que se tornou pecado ao pensarmos. Nos limpa, Pai, nos limpa de toda essa sujeira, Pai, porque nós somos sujos, nós somos imundos, mas a tua palavra diz que o Senhor é quem nos santifica, somente o Senhor nos limpa, Pai. Então vem, Pai, e nos limpa com as suas águas, Pai, em nome de Jesus, nos purifica com teu fogo, Senhor, nos mostra a tua verdade, nos revela a tua vontade, Senhor, amém, em nome de Jesus, que a tua vontade seja feita em nossas vidas, Pai, que a sua vontade seja feita aqui na terra, como já é feita nos céus, Pai, amém. Nós ansiamos pela tua volta, Jesus, oh meu Deus, como está difícil este mundo, Pai, como está difícil viver neste lugar, mas o que nos dá esperança, meu Deus, é saber que a tua volta está perto e nós ansiamos por ela. A tua palavra diz, Senhor, quanto mais nós te buscarmos, quanto mais nós clamarmos, mais a tua volta se torna breve, meu Deus. Para anteciparmos a tua volta, a tua palavra diz que nós devemos pedir a ti que o Senhor venha, e nós pedimos, Pai, venha, Jesus, vem. Jesus vem e julga essa terra, meu Deus, segundo a tua vontade, segundo a tua justiça, Senhor, em nome de Jesus, para que haja um novo tempo, para que haja um tempo, meu Deus, de colheita para todo aquele que te segue, para que o Senhor então cumpra a tua palavra, cumpra o que o Senhor disse naquela sinagoga, aquele dia, lendo a passagem de Isaías, que o Senhor trocará o nosso choro, meu Deus, em alegria. O Senhor nos dará um novo cântico. O Senhor tirará nossas vestes de luto e nos dará uma veste de alegria. O Senhor tirará de nós todo o pó que está sobre nossa cabeça e nos colocará uma coroa, Senhor. Amém. Que essa palavra se cumpra logo, Pai, em nome de Jesus. Volta, Jesus, em nome de Jesus, porque nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos da Tua presença, Pai. Amém. Meu Deus, obrigada pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, que o Senhor nos ensine a sermos melhores, que o Senhor nos esvazie de nós mesmos, que venhamos, meu Deus, a diminuir para que o Senhor cresça, para que o Seu nome, meu Deus, cresça em nome de Jesus, que a Tua glória resplandeça, Pai, que não sejamos nós que recebamos, Pai, os elogios, que não recebamos a glória, mas que a glória seja Tua, que o Teu nome prevaleça, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Nós nos humilhamos, Pai, diante de Ti e nos entregamos a Ti, para que o Senhor faça a Tua vontade sobre nós. Nos use, Pai, nos use sem medidas, nos use de forma poderosa, com ousadia, com intrepidez, porque o Senhor é especialista em usar o nada. Do nada o Senhor fez a luz surgir, do nada o Senhor criou tudo que está neste mundo. Então, meu Deus, que o Senhor nos use. Estamos aqui, Pai, para sermos usados por Ti de forma poderosa. Amém. Que a Sua palavra corra sem obstáculos, Senhor, em nome de Jesus, que ultrapasse todas as fronteiras, todas as barreiras, que chegue a todos os cantos e que a Tua verdade seja propagada para que Jesus volte logo. Porque quanto mais propagarmos a Tua verdade, mais perto estaremos da volta de Cristo. Que tenhamos essa consciência, Pai, para sermos entendedores da Tua verdade e propagarmos ela, que não venhamos a guardar em nossos bolsos e dentro de nós tudo aquilo que estamos aprendendo, mas que venhamos a compartilhar com outras pessoas, que venhamos a chamar outras pessoas para este caminho glorioso, que venhamos a trazer outras pessoas para essa palavra de esperança, em o nome de Jesus, Senhor, amém. Livrai-nos de todo mal, que o Senhor, Pai, em o nome de Jesus, nos dê a provisão de cada dia, que nada nos falte, que o Senhor supra todas as nossas necessidades, Pai, em o nome de Jesus, amém. Amém, 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 amém. Glória a Deus, amém. Então, gente, a gente vai agora para o segundo livro de Crônicas, capítulo 15, tá bom?
A gente vai começar pelo capítulo 15 e então a gente vai pelo capítulo 14. Parece para mim, quando eu faço a leitura do capítulo 15 e do capítulo 14, que eles estão invertidos, né? A impressão que eu tenho é que o capítulo 14, a história que é falada no capítulo 14 aconteceu depois do capítulo 15. Por isso que a gente vai estudar dessa forma, tá bom? Eu queria falar antes de começar só uma coisa. Eu falei, né, na penúltima aula, que eu estudo, né, a Lana tinha perguntado, né, eu acho que é a Luna, né? Não é Lana, acho que é Luna. A Mara, né? Mara Luna, é isso mesmo. Ela tinha perguntado quantas horas por dia que eu estudo, né? Pra ter esse entendimento que eu tenho hoje, né? E eu falei, tem dias, gente, que eu acordo 8 horas da manhã, começo a estudar das 9, eu vou das 9 às 4 da tarde. Tem dias que eu pego, sei lá, eu vou das 9 até 10 horas da noite. Tem dias que eu estudo 2 horas, né? Então é muito relativo, né? Não tem um horário fixo, um horário certo, né? Tem dias que eu não estudo, né? Mas pelo menos 4 vezes por semana eu estudo, né? Cientificamente é comprovado, eu até coloquei essa pesquisa científica nas minhas redes sociais. Cientificamente é comprovado, existe uma pesquisa científica sobre isso, de que pessoas que leem, que estudam, não só ler de qualquer jeito, ler por ler, né? Mas aquelas que verdadeiramente estudam a palavra de Deus ao menos 4 vezes por semana, elas vivem melhor. Existe essa pesquisa científica. Fala que elas sofrem menos dores. Dores que eu tô dizendo não são dores físicas, dores emocionais. Essa pesquisa diz isso. Essas pessoas têm menos depressão, menos ansiedade, menos estresse, são mais calmas, são mais felizes. Uau, gente, tem essa pesquisa científica, é verdade. E eu experimento isso na minha vida. E eu leio pelo menos 4 vezes. A nossa aula aqui 4 vezes por semana, né? Segunda, terça, quinta e sexta. Então, pelo menos 4 vezes por semana. Se você ler a palavra de Deus e estudar verdadeiramente a palavra de Deus, surte esse efeito em você. E realmente eu tenho vivido isso e muitos dos alunos aqui também têm vivido isso. Mas a Bíblia diz isso, existe uma diferença, né? Aquele que verdadeiramente escutar. Então, a diferença, né? Às vezes você sente um lugar, você tá 1 hora ali parado e a pessoa tá 1 hora falando e você não tá escutando o que aquela pessoa tá falando. Se a pessoa terminar e falar, resume o que eu falei, você não sabe nada. Porque você não estava ouvindo, né? E há essa diferença. A Bíblia surte efeito se você verdadeiramente a ouve, né? Então, eu preciso entender o que eu estou lendo. E para eu entender o que eu estou lendo, eu preciso estudar. Não há pressa, né? Então não tem pressa. Esse negócio de, eu vou maratonar a Bíblia em 30 dias. Eu já vi muito isso, né? Eu vou fazer a Bíblia em 40 dias. Segue esse cronograma. Eu não indico isso, gente. Não faça isso. Não faça isso. O que importa não é a quantidade, é a qualidade. A gente já tá há 3 anos aqui nesse estudo. A gente começou em novembro de 2021. A gente tá no 15º livro. Porque não importa a quantidade, importa a qualidade. Então não adianta nada eu terminar a Bíblia inteira em 1 ano e não entender, não ouvi-la de verdade, não entender o que ela está falando. Então, mais vale eu prestar atenção e demorar mais tempo do que isso, né? Então, não tem a ver com o tempo, mas sim com a qualidade. Existem passagens que eu estudo que são mais difíceis, né? E às vezes eu fico dias, gente, já chegou a passagens que eu fiquei dias. Não foi horas, eu fiquei dias estudando, que era muito difícil. E eu tava tentando ter um entendimento ali, eu falei, Espírito Santo me ajuda. Então eu ficava lendo, estudando, aí para tirar dúvida eu ia estudar a história do local, né? Eu ia estudar e fiquei estudando, sabe, a origem também da nação, da cultura, né? E ficava ali. Então eu levei dias estudando aquilo para o Espírito Santo me trazer um esclarecimento sobre o que estava acontecendo ali, tá? Então varia muito. Mas existem capítulos que são mais simples. Igual agora, a gente está num momento da história que é mais simples, né? Então essas histórias dos reis aqui é muito mais simples. É simples da gente entender. É só a gente ler o livro de Reis, livro de Crônicas e o livro do Profeta referente ao período da época. Você vai entender. Se tá falando sobre alguma outra nação ali no meio, estuda outra nação também, né? Então, tá falando sobre a Síria no tempo aqui desse reinado. Como que era a Síria nesse tempo? Então, vou lá estudar a Síria. Então, é muito relativo, né?
né? Às vezes a gente acha que estudar a Bíblia é tão simples. A gente acha, quando eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje, eu adorava pegar aqueles papelzinhos. Aqueles papelzinhos que vem com uma mensagenzinha, né? E eu ficava, era como se tirar a sorte, né? Aí eu ficava, não, quero tirar. Eu tirei uma passagem, essa daqui não falou nada comigo, vou tirar outra, né? E era assim, mas eu não tinha entendimento nenhum, né? Então, hoje, com entendimento, nós não somos mais crianças, como Paulo diz, né? Não haja como criança, não pense como criança, porque nós não somos mais criança, né? Paulo diz isso no Novo Testamento, né? Como que pode, né? No início, você realmente... Como que uma criança é alimentada no início? É só com líquido. Ela não pode comer nada sólido, porque ela engasga. Ela é muito bebezinha. Então, é só leite. Vai dar só leite e aguinha. Você não pode dar uma papinha. Você não pode dar um arroz. Não pode dar um feijão, né? E Paulo diz isso. No início, vocês devem ser alimentados dessa forma. Então, quando você for iniciar no mundo espiritual, você é um bebezinho. Você acabou de nascer no mundo espiritual. Você não tem entendimento nenhum. Não adianta você querer ir pro apocalipse, né? Tem gente que inicia no mundo espiritual e já quer entender tudo. Não, vá com calma, né? Quando você começa a aprender na escola, você começa primeiro a aprender o abecedário, aí você vai juntando letrinhas, formando sílabas, e assim né, a Bíblia, assim é o mundo espiritual. A gente tem que ir com calma, mas assim, a gente não pode viver sempre no básico, né? É isso que Paulo diz. Houve um tempo na história em que a igreja estava acomodada, a igreja só ficava sempre no básico. Só ficava sempre nas mesmas mensagens, na mensagem simples, no básico ali. E Paulo fala, poxa, já passou o tempo de vocês beberem só líquido. Já chegou a hora de vocês agora começarem a comer comida sólida. Agora, vocês chegaram no momento de estudarem coisas mais difíceis, de se aprofundarem mais, de irem atrás de coisas mais complexas, perguntas, questões mais complexas que a Bíblia vai dando, né? Chegou a hora agora de vocês também tomarem um pouco de repreensão, de um aprendizado mais duro, né? Existem aprendizados na Bíblia que são leves, que são doces, né? Mas existe um momento na vida da gente que a gente precisa dos aprendizados mais duros, severos, né? E é isso que Paulo estava dizendo. E é isso que a gente precisa também, né? Amém. Então agora a gente vai para o segundo livro de Crônicas, capítulo 15. Vamos estudar um pouquinho sobre Asa. As reformas religiosas de Asa. Hoje a gente vai estudar até o ano 25 do reinado de Asa. Asa reinou por 41 anos no reino de Judá, tá? Então a gente lembra, quando Asa estava ali reinando sobre Judá, nos 2 primeiros anos de Asa, Jeroboão ainda estava lá no reino norte. E Jeroboão morre no 2º ano ali do reinado de Asa. Então no versículo 1, vamos conhecer quem é Asa, gente? Então no versículo 1 do segundo livro de Crônicas, capítulo 15, diz assim: Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Eis que surge o profeta da época de Asa. O profeta da época de Asa que se levantou foi Azarias, filho de Obed. Versículo 2 diz que esse profeta então saiu e foi falar com Asa. Aí esse profeta tinha uma mensagem de Deus para Asa. E essa mensagem vem do versículo 3 até o versículo 7. O profeta chega assim e fala para Asa: Ô Asa, me escuta. Deus me mandou falar uma coisa para você. Você tem que me escutar, Asa, e todo o povo de Judá e de Benjamim, né, que é o reino de Judá, tem que me escutar. Deus é com vocês. Deus é com vocês porque vocês são com ele. Se vocês buscarem a Deus, vocês vão achar. Mas se vocês deixarem a Deus, Deus também vai deixar vocês. Israel, Asa, teve muito tempo longe do verdadeiro Deus. Israel se desviou muito. Israel chegou a ter tempos onde não houvesse quem ensinasse sobre Deus. Não houvesse quem falasse a verdade sobre Deus. Não houve quem ensinasse sobre obediência, sobre as leis de Deus. Não havia um sacerdote. Houve um tempo assim, Asa, em Judá. Mas, quando o povo se angustiou e eles decidiram voltar a Deus, quando esse povo que eu tô falando se arrependeu e buscaram verdadeiramente a Deus, eles o acharam. É engraçado, né? Às vezes a gente tem a impressão, né,
que é tão difícil achar Deus, né? Eu já fiz isso na minha vida, já falei. Nossa, mas onde Deus tá? Deus tá se escondendo de mim, né? É muito difícil achar Deus. Cadê Deus, né? E a impressão que a gente tem é que Deus não quer ser achado, né? Mas a Bíblia vem sempre mostrando que Deus quer ser achado. Às vezes a gente não tá buscando Ele certo. Mas se a gente buscar Ele certo, a gente vai achá-lo. É impossível você buscar a Deus e não achá-lo. É isso que a Bíblia nos garante. E no versículo 5, então, o profeta continua falando para Asa. Olha, Asa, nesse tempo em que o povo não obedecia a Deus, que o povo não servia a Deus, que o povo não sabia da lei de Deus, não tinha paz. Esse povo vivia em guerra. Não tinha paz para sair, não tinha paz para entrar, não tinha paz em lugar nenhum. Não tinha paz dentro da tua casa, não tinha paz na rua, não tinha paz em lugar algum. Tudo perturbava esse povo. Havia perturbação por toda parte. Era nação contra nação, pessoa contra pessoa, cidade contra cidade, família contra família, e todo mundo se destruía. E tudo isso porque Deus permitiu que eles passassem por essa angústia. Porque eles não obedeciam a Deus. Porque eles se esqueceram de Deus. Eles se esqueceram da lei de Deus. Aí no versículo 7, eis que o profeta termina a conversa falando o seguinte: mas vocês devem se esforçar. Não deixem que a esperança de vocês morram. Não deixem que a mão de vocês enfraqueça, né? Não desanime de buscar a Deus. Não desanime de obedecer a Deus. Não deixe de fazer o que Deus se agrada porque é difícil. Não deixe de servir a Deus porque é difícil servir a Deus. É isso que ele está falando. Porque os outros povos pensaram isso. Eu vou deixar de servir a Deus porque é muito difícil servir a Deus. Esse Deus é muito chato, ele pede muita coisa em troca. Não quero mais servir ele, não. E lembra o que Deus havia falado para Abias? Abias, Roboão, né? Foi para Roboão. Tá bom. Eu vou deixar que vocês sirvam agora o Egito. Vocês não querem servir a mim, mas vocês vão servir o Egito. E vocês vão ver que a servidão do Egito é pior do que a minha. A minha servidão era melhor. E é isso que o profeta está falando aqui. Não desanime. Obedeçam a Deus, por mais difícil que pareça. Aceitem a servidão dele. Aceitem o que ele manda. Porque a vossa obra tem uma recompensa. Uau! O profeta está falando porque vocês vão ter uma recompensa. Vai valer a pena. Ainda que pareça difícil a servidão de Deus, há uma recompensa na servidão dele. Na servidão do mundo, na servidão de Satanás, na servidão do homem, não há uma recompensa. E é mais penosa do que a servidão de Deus. Mas na servidão de Deus há uma recompensa. Então não desanimem. Sirvam a Ele. E no versículo 8 diz que quando Asa ouviu isso, quando o povo da terra de Judá ouviu isso, né? O povo das tribos de Benjamim, o povo da tribo de Judá ouviu isso, diz que eles verdadeiramente se arrependeram. Diz assim no versículo 8: ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta Obed, cobrou ânimo. Uau! Recobrou a esperança de Asa quando ele ouviu isso. Ele ficou animado. Uau! Como faz diferença você ouvir a mensagem da forma certa, né? Às vezes a pessoa dá a mensagem certa da forma errada e o outro desanima, né? Mas você dá a mensagem certa, porque assim, a mensagem que o profeta deu, gente, foi uma repreensão. Não foi uma mensagem, né, alegre. Foi uma mensagem, se vocês obedecerem, Deus é com vocês. Se vocês não obedecerem, vocês estão lascados. Não era uma mensagem boa. Mas dada da maneira certa, foi vigorante. E é isso que está dizendo aqui. Quando Asa ouviu, ele recebeu vigor. E neste momento, ele falou: eu quero servir esse Deus. Eu quero obedecer esse Deus. Eu quero fazer esse Deus se agradar de mim e do meu povo.
Nesse instante, diz que Asa pegou todas as abominações que haviam na terra de Judá. Ele pegou todas as abominações que estavam pelo reino de Judá, ali nas terras de Judá, de Benjamim, né, como nas cidades da montanha de Efraim. E ele, gente, diz aqui que ele renovou tudo. Renovou o altar de Deus, tirou todos os altares dos outros deuses pagãos lá que tinha pela cidade, tirou tudo, e o altar de Deus, do Deus verdadeiro, ele renovou. Ele arrumou e fez bonitinho. E diz aqui que ele renovou o altar de Deus que estava diante do pórtico do Senhor. Aí no versículo 9 diz: então Asa reuniu todo o povo que ele reinava. Então diz que ele reuniu aqui o povo de Judá, que ele reinava sobre a tribo de Judá, a gente lembra. Reuniu o povo da tribo de Benjamim, porque ele reinava sobre a tribo de Benjamim também. E agora a gente vai receber uma informação nova, que até então a gente não tinha recebido. Gente, lembra que lá no Reino Norte, né? O povo do Reino Norte ali, de Jeroboão, né? Eles agora estavam adorando 2 touros de ouro que Jeroboão fez, né? Então eles adoravam os 2 touros de ouro e eles mudaram as festas, adequaram as festas de Deus, né? Para as festas para os 2 touros lá. Gente, houve gente das 10 tribos do Reino Norte que foi-se embora para o Reino Sul, porque queriam servir verdadeiramente ao Deus de Israel. E aqui diz isso. Teve gente que foi-se embora lá para o reino de Judá, de Efraim, da tribo de Efraim, da tribo de Jeroboão, né? Da tribo de Manassés, e tinha gente da tribo de Simeão. A gente lembra já, né, que Simeão, na verdade, né, deixa eu pôr aqui o meu notebook para carregar, gente, que tá descarregando. A gente lembra que, na verdade, Simeão, né, essa tribo de Simeão ficava dentro da tribo de Judá, né? Quando a gente estudou sobre a divisão dos reinos ali, né? Peraí, deixa eu colocar aqui o meu notebook para carregar. A gente lembra, quando a gente estudou a divisão dos reinos ali, né? A gente lembra que a tribo de Simeão, a parte que coube para a tribo de Simeão, estava dentro da terra da tribo de Judá. Deu até uma confusão, teve gente que ficou de olho gordo ali na tribo de Judá, né? A gente lembra. E então, eles também estavam lá servindo a Deus, né? Então, você vê que houve gente da tribo de Efraim, da tribo de Manassés, que veio servir ao Deus verdadeiro, né? E diz que aqui, pois muitos de Israel, muitos das tribos lá do norte, né? Se reuniram ali em Judá ao verem que Deus era com Asa, ao verem que o Deus verdadeiro era com o reino de Judá. Então decidiram ficar no reino de Judá. Abandonaram suas terras lá no reino norte e foram para Judá. No versículo 10, então diz: e ajuntaram-se, né, em Jerusalém no 3º mês, no 15º ano do reinado de Asa. Aqui está dando um tempo histórico para a gente agora. Então, nós estamos no 15º ano do reinado de Asa, tá? Então, quem é que está no 15º ano do reinado de Asa, reinando lá no norte? Baasa. A gente falou sobre Baasa ontem, né? Baasa ontem matou Nadab, que é o filho de Jeroboão, e matou toda a descendência de Jeroboão. Lembra que eu falei para vocês que Deus deu um castigo ali para toda a casa de Jeroboão, que ninguém seria enterrado, a não ser o filho lá que Deus permitiu morrer, né, pela doença. De resto, todo mundo seria comido, né? Os que fossem morressem na cidade iam ser comidos por cães, e os que morressem no campo seriam comidos por aves. Então a gente lembra que quem foi que fez isso? Matou toda a família ali de Jeroboão, né? Toda a descendência de Jeroboão, inclusive o rei Nadab ali do Reino Norte. Baasa. Então, quem é que está no 15º ano do reinado de Asa, reinando lá no norte? Baasa, tá? Então, a gente lembra, vamos entender aqui na história o que está acontecendo. Baasa está lá no reino norte, reinando sobre Israel. Péssimo rei também a gente vai ver na próxima aula. Então, Baasa está lá no reino norte, reinando sobre Israel, sobre as 10 tribos, sobre o reino norte. E no 15º ano está lá Asa, no reino de Judá. Então, diz que isso aconteceu no 15º ano do reinado de Asa, tá? Então, no 15º ano do reinado de Asa, Asa se juntou ali em Jerusalém para adorar a Deus, para servir a Deus, né? Enquanto isso, Baasa tá lá no reino norte, com as 10 tribos lá, servindo os 2 touros de ouro lá e os deuses pagãos. Então, diz que nesse dia, no 15º ano do reinado de Asa, né? No 3º mês, no 15º ano do reinado de Asa, no versículo 11 diz que eles chegaram, eles se reuniram, todo o povo de Judá ali, se reuniram para oferecer sacrifícios
para Deus, Deus mesmo em Jerusalém. Então diz que eles chegaram com despojos, né? Vieram com 700 bois, que vieram também com 7.000 ovelhas. Nossa, foi bastante sacrifício ali que ofereceram para Deus, né? Então diz aqui no versículo 12 que eles entraram na aliança para buscarem o Deus dos pais deles, né? E eles fizeram isso com todo o coração deles, com toda a alma deles. Verdadeiramente eles queriam servir a Deus. E disse no versículo 13 que a vontade de servir a Deus era tanta. O fervor deles era tanto, a conversão deles estava tão fervorosa, né? Ao ponto deles matarem quem não servia a Deus. No versículo 13 diz: todo aquele que não buscasse a Deus, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel lá de Jerusalém, da casa do templo, quem não buscasse a ele seria morto. Sendo criança, sendo adulto, sendo homem, sendo mulher, sendo idoso, sendo o que for, seria morto. Então o nível do fogo aceso neles, né, de servir a Deus, era esse. Uau, né? Quando a gente vê isso, a gente fala, uau, esse povo realmente se converteu, né? Esse povo realmente conheceu a Deus, esse povo descobriu o que é estar no Santo dos Santos, né? Só que não. A gente vai ver que o povo de Judá, depois do 25º ano, do 25º ano do reinado de Asa, depois de 25 anos do reinado de Asa, vai pecar contra Deus. Asa vai pecar contra Deus. A gente vai ver que triste, né? A gente imagina que uma pessoa que chegou nesse nível, né, não vai querer deixar de sentir isso, né? É aquela coisa, né? Igual se diz, quando você já conhece, né? Quando você já sentiu a presença de Deus, você não quer outra coisa. Mas aqui a gente vai ver que não é bem assim, né? É triste, é triste. Então aqui diz isso. No versículo 14 diz que a vontade deles era tanta, o fervor deles era tanto, ao ponto deles jurarem em alta voz, gritando. Eles diziam que seriam fiéis a Deus, aos gritos. E era uma festa para eles, ao ponto deles tocarem as trombetas, tocarem cornetas e ficavam gritando: Deus, nós seremos fiel a ti. Deus, nós vamos fazer diferente dessa vez. Nós vamos te servir, Deus. E gritando, né? Uau! Então diz que todo Judá se alegrou deste juramento, porque eles fizeram de todo o seu coração. E então buscaram a Deus com toda a sua vontade. E por isso o acharam. Então eles verdadeiramente acharam a Deus nessa época. Porque isso tudo era real, era sincero, era honesto. Mas a gente vê como é possível você chegar nesse nível e cair. A Bíblia diz que nos fins da vida de Asa, Asa morreu com uma doença e ele não clamou a Deus. A Bíblia diz que ele não quis clamar a Deus. A Bíblia diz que ele não quis buscar a Deus. Quando um profeta vem chamar a atenção de Asa no final da vida de Asa, Asa manda prender esse profeta e maltratar o profeta. Nossa, como que uma pessoa muda tanto, né? Uma pessoa que chegou nesse nível aqui. E a história de Asa é exatamente isso. É mostrar pra gente que é possível a gente começar bem, ter bom ânimo, ter fogo, ter disposição e cair. É que nem a carta do Apocalipse de Jesus para as igrejas. Tem uma igreja que caiu. Tem uma igreja, né, que começou a ficar fria. Tem uma igreja, né, que continua fazendo, mas já não é mais com o mesmo fervor, né? E é isso, é possível isso. E Jesus diz, né? Olha, a verdade é que vocês não são nem quentes e nem frios. Melhor seria se vocês fossem até frios. Mas vocês são mornos. E é por causa disso que eu vou vomitar vocês. Que eu preferia que vocês fossem honestos e não me servissem do que fingir que me servem. Uau!
E aqui nessa época eles serviam verdadeiramente a Deus, eles estavam adorando verdadeiramente a Deus, eles estavam jurando verdadeiramente a Deus que iam obedecer a Deus. E depois esse povo inteiro vai cair, gente, o reino de Judá inteiro vai cair junto com Asa. Asa cai, peca e todo mundo peca junto. É uma loucura, né? Como que pode? Como que é possível, né? A Bíblia ensina pra gente que não basta a gente receber o Espírito Santo. Não basta a gente conhecer a Jesus, né? É preciso permanecer nele. Se não permanecermos em Cristo, se não permanecermos com o Espírito Santo, de nada adianta. São aquelas pessoas que vão chegar no reino no dia do julgamento e Jesus vai falar: vocês estão fora. E a pessoa vai falar: não, mas peraí, como que eu tô fora? Eu te aceitei, eu te reconheci, eu até curava no teu nome, eu fiz milagres, eu fiz grandes coisas em teu nome, tantos sinais. E Jesus vai falar: se aparta de mim porque eu não conheço vocês. E é isso, né? E a pessoa um dia teve algo. Teve, realmente, um dia teve algo com Deus, ou um dia teve algo com Jesus ali, né? Mas esfriou, né? Então a gente tem que ter esse cuidado de permanecer, né? A questão não é chegar. A gente até estava falando isso hoje antes da aula, né? Existem pessoas que elas são levadas à conversão através de um hino, legal, e é verdade, né? Existem pessoas que são levadas à conversão através de um testemunho. Existem pessoas que são levadas à conversão através de uma mensagem simples, pequena, né? Mas a verdade é que isso não basta para permanecer. Isso é o ponto para chegar, mas é preciso permanecer. E o que nos faz permanecer é a palavra. É a palavra que aumenta a nossa fé. É a palavra que nos dá intimidade. É a palavra que nos torna conhecedores da verdade. Não é o hino, né? Não é uma mensagem solta. É a palavra. Não é um testemunho. Eles são pontes para a gente chegar até lá. Mas para permanecer é preciso conhecer a palavra. E esse povo não vai permanecer, é triste, né? Eles estão com aquele fogo do início, né? É aquela euforia, aquele fogo, aquele entusiasmo, né? Só que eles não têm pique para continuar, então eles murcham. Eles foram com muita sede, né? E desanimaram. E é isso, a gente não precisa, né? Hoje em dia tem aquela euforia, né? Que pra gente ter o Espírito Santo eu preciso estar rodopiando, preciso estar pulando, preciso estar gritando, né? Tem gente que acha que só tem o Espírito Santo e ficar e ficar pulando, né? Ficar na igreja. Não! A Bíblia diz que o Espírito Santo está 24 horas conosco. Eu tô lavando a louça da minha casa, o Espírito Santo tá comigo, gente. Eu não vou ficar lavando a minha louça da minha casa pulando, né? Então, eu preciso ter esse discernimento. Que existem momentos em que eu vou estar tranquila, vai estar tudo certo, mas não significa que eu não tenho Espírito Santo. Eu não tenho que sentir a todo instante aquele fogo. Eu não preciso sentir a todo instante aquele êxtase, né? Então, porque senão realmente não vai dar certo. Eu preciso ter essa consciência. E esse povo não, eles começaram com muito êxtase, com muito fogo, com muita vontade, mas caíram, né? Perderam o ritmo. Foi perdendo o ritmo. Não permaneceram em obediência. Diz que o ritmo deles era tão forte, né? Eles estavam tão assim, dispostos a servir a Deus verdadeiramente, né? Que quando eles buscaram, eles acharam a Deus neste momento, porque era de verdade, era de coração, né? Então, por causa disso, Deus deu paz a eles. Não houve guerra, porque Deus deu paz a eles, porque eles eram honestos nessa época. E a vontade de Asa era tão grande, gente, mas tão grande que ele se indispôs com a mãe dele. Asa, ele era filho da filha de Absalão, né? Maaca foi filha de Absalão, a gente lembra. E Asa se casou com ela, com a filha de Absalão. E diz aqui, né, que casou não, gente, é a mãe dele, eu falei errado. A filha de Absalão era mãe de Asa. Então Asa era neto de Absalão, né? Então Asa, neto de Absalão e bisneto de Davi. Pelo lado de Absalão né? Então Asa era neto de Absalão e bisneto de Salomão. É meio confuso, né? É isso mesmo. Porque Asa é filho de Maaca, filha de Absalão.
né? E aqui diz que ela, gente, ela adorava deuses pagãos, a mãe de Asa. E Asa estava com tanto fervor para servir a Deus, Asa queria tanto servir a Deus, que Asa tirou a mãe dele da dignidade de ser rainha-mãe. Asa tirou a mãe dele de sentar no trono e mandar, né? Ela, como rainha-mãe, ela tinha direito a mandar ali no reino, né? Como rainha-mãe. Ela tinha direito a sentar no trono de rainha-mãe e mandar, ter alguma autoridade. Ele tirou a autoridade dela, porque ela adorava outros deuses. Olha o nível desse homem. Ele estava realmente querendo servir a Deus, né? Então diz aqui no versículo 16 que ele depôs a mãe dele, Maaca, filha de Absalão, de rainha-mãe, da dignidade de ser rainha-mãe, porque ela tinha feito uma imagem abominável para a deusa Aserá. E Asa estava tão louco, né? Além de tirar a mãe dele de autoridade sobre o reino e dar titularidade, da dignidade de ser rainha-mãe, ele ainda destruiu essa imagem. Diz que ele despedaçou a imagem e queimou essa imagem lá no Vale de Cedron. Aí no versículo 17 diz que, porém, os altos não foram retirados de Israel, né? Contudo, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Na verdade, a gente vai ver que não foi todos os dias que o coração de Asa foi perfeito para com Deus. A gente vai ver que não foi bem assim, porque ele deixou de servir a Deus nos últimos anos da vida dele. No versículo 18, então, diz assim: e trouxe, então, para a casa de Deus as coisas consagradas por seu pai. Então, Asa, você vê, tudo que Abias havia consagrado, né, havia pego em guerras e consagrado a Deus, ele levou lá para o templo, né? E as coisas que ele mesmo tinha ganhado também em guerras, a gente vai ver que ele vence algumas guerras, né, Asa? E essas coisas que ele ganhou também em guerra, os despojos, ele também levou. Os que ele consagrou a Deus, ele levou também. Levou prata, ouro, vaso, ele levou lá para o templo de Deus. E diz aqui no versículo 19... e não houve guerra até ao ano 35º do reinado de Asa. Vamos falar um pouquinho sobre isso agora, gente. Eu estudei isso daqui. Por quê? Tá errado. Não é ano 35º, é ano 25º. E eu vou explicar por quê. Provavelmente houve um erro aqui de cópia. As pessoas, o que eles fazem? Eles leem o original, né? Só que o original, gente, já tá muito velho, né? Tá muito antigo, tá muito ultrapassado. Então, existem coisas que não dá para ler direito. Então, a pessoa que tá escrevendo, ela deduz o que deve estar escrito. E deduziram errado. E eu vou provar porque deduziram isso daqui errado, tá? O que acontece? Aqui diz que não teve guerra até o ano 35 do reinado de Asa. Porque no próximo capítulo, a gente vai ler no capítulo 14, porque diz que no ano 36, Asa guerreou contra Baasa. É mentira. Por quê? Porque no ano 36 do reinado de Asa, Baasa era morto. Baasa não estava vivo no ano 36. Baasa morreu no ano 26 do reinado de Asa. E Baasa guerreou contra Asa no último ano do reinado dele. Porque veio uma profecia sobre Baasa nesse último ano. Então, esse escrito na Bíblia está errado, né? No hebraico, com certeza está escrito certo, mas na hora da pessoa traduzir, na hora da pessoa reescrever ali, tentar manter o que estava escrito, ele não enxergou direito, em vez de pôr 20, colocou 30, tá? Então, o certo é 25, né? No ano 25 do reinado de Asa. Então, não houve guerra até o ano 25 do reinado de Asa. Por quê? Porque no ano 26, Asa vai guerrear contra Baasa, tá? Tanto é que no capítulo 14 agora a gente vai vir falando sobre essa guerra. Então, no ano 26, Baasa guerreou contra Asa. Gente, é impossível ser o ano 35, 36, porque Baasa morre no ano 26 do reinado de Asa. Então, é 26. Né? Então, aqui tá errado, tá? Então, você anota aí na sua Bíblia. Eu fiz isso na minha, eu escrevi lá. Tá errado, foi erro de cópia. Não é ano 30, é ano 20. Então, é ano 25, é ano 26. Então, no versículo 19, no segundo livro de Crônicas, capítulo 15, versículo 19, não é 35, é 25, tá? É no ano 25 do reinado de Asa, porque ele vai guerrear contra Baasa. É impossível guerrear contra quem já tá morto, né? Se tá falando sobre a guerra contra Baasa, então é no ano que Baasa morreu. Então, no versículo... Agora a gente vai para o último capítulo de hoje, tá?
É rapidinho. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 14, tá? Foi o que eu disse no início da aula. Gente, eu tô lendo ao contrário, o capítulo 15 antes do capítulo 14, porque pelo meu estudo, pela minha leitura, parece que o capítulo 14 vem depois do capítulo 15. A impressão que eu tenho é que o capítulo 14 resume o capítulo 15, tá? Então, por isso que eu pus agora depois. Então, no capítulo 14 diz assim, no versículo 1º, tá? O rei Abias morreu e foi sepultado na cidade de Davi. E o seu filho Asa ficou no lugar dele como rei. Durante o reinado de Asa, houve 10 anos de paz na terra de Judá, tá? Então aqui, o que acontece? Lembra que no ano 15, lá em cima, um profeta veio falar com Asa? Lá em cima falou, a gente acabou de estudar. No ano 15, um profeta veio falar com Asa. E o profeta veio falar que eles só ganharam a guerra porque eles obedecem a Deus e são com Deus. Toda vez que eles buscarem a Deus, eles o acharão, lembra? E então, Asa foi e reuniu todo o povo no 15º ano e ofereceram sacrifícios a Deus e fizeram um pacto com Deus ali, né? E então, diante desse pacto, eles ficaram 10 anos ainda servindo a Deus, né? Do 15º ano até o 25º, serviram a Deus. E no 26º, teve a luta contra Baasa ali que a gente vai ver agora. Então, o que acontece nesses 10 anos aqui? Houve paz nos 10 anos, depois houve guerra, tá? Que guerra? Essa guerra que não falaram, a Bíblia não fala pra gente que guerra é essa. Mas houve uma guerra aqui, pelo que a gente entendeu no capítulo 15, eles venceram, Judá venceu. Aí o profeta chega falando que eles venceram porque Deus quis que eles vencessem, porque eles estão obedecendo a Deus, lembra? Tá bom? Então, por isso que aqui no versículo 1º tá dizendo que houve paz até o ano 10 do reinado de Asa. Depois houve essa guerra aí que aconteceu, provavelmente deve ter sido longa, né? Já que no 15º ano do reinado é que eles vieram a limpar todo Jerusalém, toda Judá, todo o reino de Judá, e então oferecer os sacrifícios ali enormes, a gente lembra para Deus, tá? Então é dessa guerra que tá falando, só que, gente, eu não sei contra quem é essa guerra, a Bíblia não fala. Mas a gente deduz que é isso que aconteceu, tá? É fácil a gente deduzir isso, né? Então, houve paz até os 10 anos do reinado de Asa. Houve alguma guerra que a Bíblia não fala, se é contra a Síria, contra quem é, não fala, né? Mas o fato é que Asa ganhou essa guerra. Não sei contra quem é, mas Asa ganhou. E é isso que diz no capítulo 15. Asa ganhou, então o profeta chega e fala, Asa, você ganhou, não é porque você é bom, não. Você ganhou porque vocês estão obedecendo a Deus. Se vocês buscarem a Deus direitinho, vocês vão continuar ganhando. Deus vai continuar dando paz para vocês. E então foi que eles se esforçaram, né? E Asa destruiu todos os altares, destruiu tudo ali e fez o sacrifício a Deus. É isso que está falando aqui. Então, no versículo 2 diz que Asa era um bom rei. Diz que Asa era um rei direito. E assim, Asa agradou a Deus. Asa, no versículo 3, começa a falar as coisas que Asa fez, por isso que eu tô achando que esse capítulo é um resumo da história de Asa, tá? Porque a verdade é que no versículo 3, o Asa, ele só abole esses altares de deuses, ele só destrói esses altares de deuses depois que o profeta fala com ele, ou seja, no 15º ano. Então aqui vem depois daquela leitura que a gente fez no capítulo 15, tá? Então aqui diz que Asa agradou muito a Deus, Deus se agradou de Asa, porque Asa destruiu os altares dos deuses pagãos. Asa foi lá e destruiu os postes ídolos. Asa foi lá e quebrou as colunas dos deuses pagãos. E ele foi lá e cortou os postes ídolos. E isso agradou a Deus. E então Deus se agradou de Asa. Então aqui no versículo 4 diz que Asa ordenou que Judá buscasse a Deus, né? O Deus dos seus pais. E que Asa também mandou que todo o povo observasse a lei, seguisse os mandamentos, obedecesse a Deus, né? Então, você vê que isso daqui aconteceu depois que o profeta falou, né? Versículo 5 continua. Também Asa foi e tirou de todas as cidades de Judá os altares pagãos, tirou as imagens, né? E ele, então, teve paz no reinado por causa disso, porque Deus se agradou dele. Então, ele teve paz até o ano 25 do reinado dele, que no ano 26 ele vai guerrear contra Baasa. Então, no versículo 6, diz assim, ele edificou cidades fortificadas em Judá, né? Então, Baasa foi lá e começou a levantar muralhas ali nas cidades, né? Começou a construir cidades fortes ali em Judá, né? Começou a edificar, construir as cidades ali, porque ele estava em paz. Ele não tinha guerra, não estava tendo confusão com ninguém, então ele falou, vamos então agora fortalecer nossas cidades. Vamos preparar nossas cidades para evitar uma futura invasão, né?
Enquanto tá tendo paz, enquanto nenhuma nação vem invadir a gente, vem querer guerrear contra a gente, vamos aproveitar para fortalecer a nossa terra, criar muralhas, criar estratégias para defender numa possível invasão, numa possível guerra. E ele começou a fazer isso. E diz aqui que ele teve paz porque Deus havia dado descanso a ele. No versículo 7, então, diz: então Asa foi e reuniu todo o povo do reino dele, né? O pessoal de Judá, o pessoal de Benjamim e o pessoal do reino norte que vieram lá para servir a Deus. E Asa foi e falou pro povo: ó, gente, a verdade é que a gente não tá tendo perigo de guerra, né? E é por isso que a gente está construindo as cidades, as muralhas, né? É por isso que a gente está fazendo fortalezas, a gente está reforçando as trancas dos nossos portões, né? E a gente tem passado por paz, a gente tem passado por este momento bom nas nossas vidas, porque a gente tem adorado a Deus. É por isso. Como a gente tem procurado obedecer a Deus, como a gente tem procurado fazer o que Ele manda, Ele tem abençoado a gente. Uau, gente, esse homem tá falando isso para esse povo. E é por isso, né, que ele tem deixado a gente viver em paz. É por isso que ele tem dado paz até para os nossos vizinhos não virem brigar com a gente. Até nossos vizinhos estão em paz com a gente, né? A Bíblia diz isso, a gente já estudou, né? A gente lembra. A Bíblia diz que quando a gente está bem com Deus, quando a gente serve a Deus e está bem com Deus, Deus está bem conosco, Deus dá paz até aos nossos inimigos. Nem nossos inimigos não vêm perturbar a gente. E é isso que Asa está falando aqui. A gente não está tendo paz porque nossos inimigos são bonzinhos. A gente não está tendo paz porque o mundo está de boa, é um tempo bom. Não. A gente está tendo paz porque Deus tá dando paz pra gente. É Deus que tá fazendo isso. Então diz, portanto, tudo isso foi construído e houve progresso, né? E é por causa disso, porque Deus é conosco que a gente conseguiu construir todas as muralhas. É porque Deus é conosco que a gente conseguiu edificar nossas cidades. É porque Deus é conosco que nada tem nos faltado. É porque Deus é conosco que tudo tem prosperado, que tudo tem dado certo. Uau! Gente, é possível imaginar que esse homem vai cair do jeito que ele vai cair? Nos últimos tempos da vida dele, esse homem vai prender um profeta de Deus, porque o profeta vem dar uma mensagem de Deus que ele não vai gostar. Ele vai mandar prender e maltratar o profeta. Ele vai morrer, vai falar nos últimos dias, nos últimos anos de vida dele, ele vai ter uma doença séria no pé. E diz que ele vai buscar vários curandeiros, várias coisas, e diz lá claramente, mas ele se recusou a buscar a Deus, ele não queria mais buscar a Deus. E ele vai se tornar tão doido que ele vai correr atrás e perseguir o seu próprio povo. Ele vai começar a ter uma perseguição doida, ele vai totalmente se virar, né? Como é que é possível um homem nesse nível, né? Que parecia que queria tanto servir a Deus, né? Chegar assim, né? E é possível. É possível você estar num nível de entrega total, um fervor total, querendo servir a Deus todo dia, toda hora, todo instante, né? Querer se entregar a Deus de cabeça e depois você cair dessa forma. Se você não vigiar em manter o fogo, né? Você não vigiar em manter a obediência, a busca por Deus, é isso aqui que acontece. Uau! No versículo 8, então, diz que Asa, gente, tinha 300 mil soldados. Isso só de Judá, só da tribo de Judá. Tinha 300 mil soldados, né? E diz, né? Todos com escudos e lanças, né? Esses 300 mil homens de Judá, eles estavam com escudos e lanças. E 280 mil homens de Benjamim, eles tinham escudos e arcos e flechas. Então, ele tinha um total de 580 mil soldados, né? Então, 300 mil soldados ele tinha da tribo de Judá, que lutavam com escudos e lanças, e 280 mil homens de Benjamim que lutavam com escudos, arcos e com flechas. Então ele tinha um total, é importante a gente saber isso, gente, porque ele vai vencer uma luta extraordinária contra um número muito maior de soldados, tá? Então por isso que agora tá começando a mostrar pra gente o número de soldados. Ele tinha 580 mil soldados à disposição dele. E então eis que surge uma guerra.
surgiu uma guerra contra um etíope chamado Zera. Gente, aqui tá mostrando pra gente, né? Agora que eu tô vendo. Fala assim qual guerra foi essa que o profeta depois veio falar. Tá mostrando essa guerra contra esse etíope aqui. Agora que eu tô prestando atenção. É verdade. Então, a gente sabe qual guerra foi aquela que depois o profeta vem falar. É contra esse etíope, tá? Então, ele vai vencer esse etíope aqui, tá? Então, depois dessa guerra contra esse etíope que o profeta lá do capítulo 15 vem falar com ele. Ele fala, você não venceu porque você é bom, não. Foi Deus que fez você vencer, tá? Então, é essa guerra aqui, tá? Então, a gente sabe que guerra é. Versículo 9, então, diz assim, um etíope chamado Zera, né? Etíope a gente lembra que é descendente de Cã, né? Descendente de Cuxi. Um etíope, né? Não é descendente de Canaã, é descendente de Cã, né? De Cuxi. Um dos filhos de Cã, que é Cuxi. Irmão de Canaã. Então, no versículo 9, diz que um etíope chamado Zera foi lá lutar contra Judá. Então, esse etíope, gente, tinha um exército de 1 milhão de homens. Tinha 1 milhão de soldados. A gente lembra que o reino de Judá tinha 580 mil. Tinha 580 mil soldadinhos com arco e flecha, com espada, com escudo. O cara chega aqui com 1 milhão de soldados e mais 300 carros de guerra. E eles foram lá para a cidade de Judá, chamada Maressa, para lutar contra Judá e conquistar Jerusalém. E então, no versículo 10, Asa foi guerrear. Asa pegou os 580 mil homens e foi lá para a guerra para lutar por Jerusalém, para lutar pelo reino de Judá, para não perder. Então diz que saiu Asa lá para lutar com o seu exército de 580 mil, né? E eles então se prepararam para a batalha lá no Vale de Zefata. E esse Vale de Zefata fala pra gente que fica perto da cidade de Maressa. E Maressa é uma cidade de Judá, tá? Então foi um vale ali perto. E eles ficaram lá no vale. Aí no versículo 11 diz que Asa, antes dessa briga, foi e clamou a Deus. Gente, olha que oração linda que esse homem vai fazer. Isso ele tá no 10º ano, né? 15º ano, tá no 10º pouco ano aqui do reinado dele, tá? A gente lembra que o profeta vem depois dessa guerra falar com Asa. Então aqui tá no 10º ano do reinado de Asa, 11º, segundo por aí, né? Então no 11º deve ser. No versículo 11, olha a oração de Asa, que linda. Asa fala assim para Deus: Deus, além do Senhor, não há nenhum outro que possa socorrer em uma guerra, em uma batalha entre um poderoso e um fraco. Portanto, nos ajuda, Deus. Ajuda a gente porque é em Ti que a gente confia. É pelo Teu nome que nós estamos aqui e ousamos lutar contra essa multidão. Então vem, Deus. Deixa que a gente prevaleça. Não deixe que nenhum homem prevaleça contra Ti, porque o nosso exército está aqui no Teu nome. A guerra é Tua. Gente, olha a oração desse homem, caramba. Como que esse homem vai acabar do jeito que ele vai acabar, né? Que coisa. Então, no versículo 12, diz, gente, que Deus ouviu a oração de Asa. Uau! Nesse tempo, Asa ainda buscava obedecer a Deus, né? Diz que Deus já se agradava de Asa, porque Asa buscava obedecer a Deus, né? Até então, até esses 10 anos aqui. Tanto é que ele fez essa oração, né? Esse homem não era um homem doido, né? Para fazer essa oração, ele já buscava conhecer a Deus, obedecer a Deus. Ele não sabia como, né? Ele vai começar a aprender depois do profeta, né? Depois que o profeta dá uma chamada nele, ele começa a aprender como obedecer a Deus. Mas ele queria, pelo jeito, né? Então, no versículo 12, diz que Deus matou os etíopes. Deus foi lá e feriu os etíopes, na frente de Asa e na frente de todo o Judá, ao ponto dos etíopes fugirem de medo. Uau! Lembra, 580 mil soldados contra 1 milhão e 300 carros, e eles fugiram. Então diz no versículo 13 que Asa e o povo que estava com ele foram e perseguiram os etíopes e chegaram até a cidade de Gerar, né? Que cidade é essa em Gerar? A gente falou muito sobre essa cidade com Abraão, né? Abraão com Isaac ali, né? Eles já moraram nessa cidade aí.
é uma cidade na Filístia, né? Então eles foram perseguindo eles até a cidade dos filisteus ali em Gerar, né? Então falou que caíram tantos dos etíopes que já não havia neles resistência alguma. Uau! Era tanto etíope caído que eles já não resistiam. Quando chegava alguém do reino de Judá, ele já jogava a lança, não me rendo. Tava nesse nível. Então diz, gente, que eles venceram, né, a guerra diante do Senhor, né? Foram destruídos diante do Senhor e diante do seu exército, né? E ali, então, eles levaram muito despojo. Eles levaram muita riqueza, né? E a gente lembra, né, que assim, gente, despojo é também arma. Então eles levaram armadura, levaram escudo, lança, flecha, tudo que era dos outros, os carros de guerra, eles levam tudo isso é despojo, né? Então eles levam tudo isso. Gente, mas vai dizer que eles ainda vão levar mais coisa ainda, a gente vai ver. No versículo 14 diz que eles também foram lá, aproveitaram que estão lá na Filístia, vamos lutar contra os filisteus também. Aí diz que eles já estavam aproveitando que estava lá em Gerar e botaram o terror lá em Gerar também. Aí diz que a cidade de Gerar estava com tanto medo do reino de Judá, porque eles viram o que Deus havia feito, entregando os etíopes para eles, que eles não fizeram nenhuma resistência. Então eles chegaram e invadiam as casas, invadiam os lugares e pegavam o que eles queriam. Então diz que eles saquearam a cidade. Eles levaram as riquezas dos filisteus, né? E diz que ali havia muita riqueza. Aí diz que, além disso, eles foram nos lugares onde tinham gado. Eles chegaram lá, né? E levaram ovelhas, levaram camelos, levaram os gados e foram de volta para Jerusalém ricos. Uau, né? Então aqui a gente finaliza a aula de hoje, por isso que eu tô falando, o capítulo 15 provavelmente vem, eu acho que até que tem uma lógica agora, né? Eu parando pra pensar que esse etíope é que veio antes do profeta, né? Então acho que eu li aqui, gente, eu devia ter lido 14 e 15, tá? Mas considerem então, gente, que o 15, quando a gente leu, foi o profeta falando depois dessa vitória, tá? Aí no capítulo 15, então, o profeta chega, a gente devia ter lido 14 e 15, mas já foi. Aí o profeta, então, chega, tá? Vamos refrisar agora. No capítulo 15, então, terminou isso daqui. Eles venceram, voltaram lá para Jerusalém com muita ovelha, com muito camelo, né? Com muita vaca, com muita riqueza. Então, eles chegaram lá, o profeta vem falar com Asa, né? Então, o profeta vem lá no capítulo 15 e fala com Asa, você não venceu porque você é bom, não. Você não venceu porque o seu exército é bom e porque vocês merecem. Você venceu porque você tem temor a Deus. Você venceu porque você buscou a Deus. Você venceu porque você foi obediente a Deus. Se você continuar assim, Deus será com você. Mas se você deixar a Deus, Deus te deixará. Então é por isso que o profeta chega e fala com Asa, tá? Então Asa realmente se comove com aquilo que o profeta falou, né? Reconhece que foi Deus realmente que venceu, não foi ele, né? Então Asa faz aquela revolução religiosa, aquela reforma religiosa, destrói os altares, né? Destrói os postes ídolos, as colunas, né? Tira a rainha mãe do trono, né? A filha de Absalão, porque ela fez uma imagem lá de Aserá. Tira ela do trono e então ele começa uma reforma religiosa ali, começa a chamar sacerdotes para ensinar a lei ao povo, né? Então ele começa ali a trabalhar ali para haver uma reforma religiosa em Judá, tá? Então o capítulo 15 vem depois aí, tá? Então a guerra que o profeta fala no capítulo 15 é essa guerra desse etíope aqui, tá bom, gente? Então, amém. Então, segunda-feira, com a graça de Deus, a gente vai falar um pouquinho sobre Baasa, né? Vai ter uma guerra no ano 26, né? A gente lembra, tem paz até o ano 25 do reinado de Asa. No ano 26, entra em guerra Baasa e Asa. E é o ano que Baasa morre, tá? Então, ali no ano 26 é que ocorre a guerra entre Baasa e Asa. Gente, que Deus abençoe e viu um bom descanso a todos. Amém, né? A gente conseguiu aí terminar a nossa aula. Glória a Deus, amém. Eu tô na casa da minha mãe hoje, mas glória a Deus que deu certo, amém. Eu vou desconectar aqui então o Instagram, tá? Amém. E eu vou perguntar no Meet se alguém tem